Vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 1 em diante. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa ao 14º dia do primeiro mês. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor, e disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros, agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. E preparai-vos segundo as casas dos vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000. Isso era da fazenda do rei. Versículo 15. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto segundo o mandato de Davi, e de Asaf, e de Amã, e de Gedutom, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim estabeleceu todo o serviço da casa naquele dia, para celebrar a Páscoa e santificar o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei. Verso 20. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de não te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até os dias de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas coleções de lamentações. Eu dei o tema dessa mensagem: a obra de Deus não tolera loucuras. A obra de Deus não tolera loucuras. O rei Josias, ele começou a reinar sobre Israel com 8 anos. Com 8 anos. E Josias, ele fez o que era agradável a Deus, ele fez o que era correto diante de Deus, e Deus o fez prosperar. E é interessante que Josias começou muito bem o seu reinado, mesmo novo, com 8 anos, ele começou muito bem o seu reinado, fazendo o que agradava a Deus. E eu listei aqui
algumas coisas para a gente ver como foi, então, o começo do reinado de Josias, né? Então, primeiro, o Josias, ele voltou a buscar a Deus. No capítulo anterior, no capítulo 34, do versículo 3, diz assim a parte A: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então, o segredo de Josias ter um reinado próspero e bem-sucedido foi que ele voltou a buscar a Deus. E nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem em que o povo de Israel havia deixado de buscar a Deus por muito tempo. E Josias então fez isso, ele voltou a buscar a Deus. Depois, Josias, ele destruiu os altares a outros deuses. E no capítulo 34, verso 3, a parte B diz: no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de esculturas e de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares de incenso que estava acima deles, os postes ídolos e as imagens de esculturas e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinha sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre seus altares e purificou Judá e Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo despedaçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Então Josias, ele destruiu tudo aquilo que cativava a fé do povo de maneira errada. Ele destruiu. Também ele restaurou o templo. No versículo 8, na sequência, diz: no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Macias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronistas, para repararem a casa do seu Deus. Então, ele começou a reinar e tinha muita coisa errada. E ele foi corrigindo. Tirando aquilo que cativava a fé do povo. Aí restaurou as cidades e agora está restaurando o templo. Porque ele se dedicou a buscar a Deus, ele voltou a buscar a Deus. Depois, enquanto estavam restaurando o templo, o sacerdote Ilquias, ele achou o livro da lei que estava perdido dentro do templo. Isso me chamou muito a atenção. Onde que perderam o livro da lei? Dentro do templo. Mais ou menos aquele que perde o óculos no meio da Bíblia, né? Não consegue ler a Bíblia porque perdeu o óculos. Foi mais ou menos isso que aconteceu com esse povo. Perderam o livro da lei dentro do templo. E aí, no capítulo 34, versículo 14 e 15, diz: quando se retirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Então, o abandono da adoração a Deus, ele chegou a esse nível, ao ponto de perder o livro da lei dentro da casa do Senhor. E foi isso que Josias veio restaurando para restabelecer o culto. Que o povo de Deus cultuava então a deuses estranhos, e não ao Deus de Israel. E ele foi restaurou o templo, achou o livro perdido na casa do Senhor. Irmãos,
Nós muitas vezes nos perdemos um pouco na nossa caminhada com Deus. E o pior perdido é aquele que se perde dentro da igreja. E como que se perde alguém dentro da igreja? Começa a deixar de ouvir a mensagem, começa a deixar de ouvir Deus, começa a seguir os seus próprios caminhos, começa a congregar, estar junto quando dá, começa a ter uma vida à parte da vida de comunhão. É assim que se perdem as pessoas dentro da igreja. E Josias, ele precisou ter um choque de realidade, assim como este povo. E o que aconteceu então com Josias depois que ele encontrou o livro da lei? Ele pediu para que lessem. E Josias então ele se humilha diante do Senhor. No 34:19 diz assim: tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é a fúria do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Daí o 27, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Quando Josias, então, faz a restauração do templo, acha a lei do Senhor dentro do templo, pede para que leiam, e ele ouviu as palavras, o seu coração se humilhou. Não foi Josias que havia deixado ou perdido, o livro da lei, nem deixado de buscar a Deus. Não foi Josias que fez isso, foram seus pais. Então, de certa forma, Josias não tinha tanta culpa assim, porque ele nem conhecia. De tanto tempo que não se buscava mais Deus em Israel. Mas independente se foi Josias que tinha perdido ou deixado de buscar a Deus, cabia a ele retomar a adoração. Então, irmãos, há coisas que não fui eu que fiz, não foi você que fez. Foi alguém que fez errado diante de Deus. Mas muitas vezes caberá a mim e a você restaurar aquilo que foi estragado. Seja na obra de Deus, seja na vida de alguém, seja na família de alguém, muitas vezes caberá a mim e a você fazer o trabalho que foi deixado de fazer lá atrás. E nós não deveremos nos fazer que nem Pilatos, lavar as nossas mãos. Não fui eu, não tenho nada a ver. Não, cabe sim. Aqui cabia a Josias, então, essa restauração. E ele fez. Por quê? Porque ele se humilhou diante do Senhor. Ele não buscou culpados. Ele quis achar a saída. E esse é um problema, muitas vezes, na obra de Deus. Quando alguém acha um problema, ao invés de reparar o problema, ele busca culpados. E quando nós ficamos buscando culpados, nós deixamos de fazer o que caberia a nós fazer. Então não faça isso na obra de Deus. Quando for a tua vez, quando estiver nas tuas mãos, ao invés de você buscar culpados, busque a solução. E Josias fez, se humilhou diante do Senhor, ainda que não foi ele que havia feito aquilo, perdido o livro da lei, deixado o culto, deixado a casa do Senhor largada as traças, que teve que ser restaurada. Mas ele buscou a solução e não culpados. E é isso que nós também devemos fazer.
Josias, então, ele restaurou a adoração no templo. E esses foram os passos que Jeremias fez desde que assumiu o seu reinado, que agradou a Deus. E a gente não vê nos relatos nada do que Josias fez até aqui, que ele não tivesse obedecido à voz de Deus, que ele tivesse se rebelado contra o Senhor. Não, ele fez tudo certinho. Sem desobediência, sem rebeldia, tudo certinho. Então ele restaurou a adoração no templo. Daí o versículo 29 do 34 diz assim: então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança do Senhor, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Olha o que Josias fez. Restaurou todas as terras de Israel, para que voltasse então a cultuar a Deus. E ele diz que ele obrigou o povo a prestar este culto e fazer esse concerto com Deus. É importante a gente vê que, apesar de Josias ter começado tão novo, ele não se perdeu. E diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então Josias, ele consolidou o serviço na casa do Senhor, no templo. No 35:16 diz: assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e sacrificar o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandato de Josias. Então, Josias consolidou o trabalho que ele havia começado, mesmo sendo tão novo, ele conseguiu fazer uma grande reforma. E eu vou falar para vocês, irmãos, nós, nos dias de hoje, estamos precisando de uma reforma. O culto ao Senhor, ele está precisando de renovo, de voltar às origens, de voltar ao escrito da palavra do Senhor. Porque nós estamos vendo, e esses dias eu quase arranquei o restinho dos meus cabelos, porque eu vi um menino chamado Miguel, que está fazendo um sucesso. Menino de 15 anos, está fazendo um sucesso no meio gospel. E tudo que é igreja ele vai e tal, e está lá e fazendo um monte de bizarrices. E as igrejas comendo com farinha. Gente, onde se viu isso? Um menino daquele tem potencial sim, mas está totalmente corrompido. Não é pela idade dele, porque Josias tinha 8 anos. É porque havia ao entorno dele, em volta dele, pessoas corruptas. E aonde ele vai, são corruptos. Porque eu jamais permitiria algo aqui na nossa igreja.
Como que um pastor aceita aquele tipo de trabalho na sua igreja, expondo aqueles que ele tem responsabilidade diante do Senhor a tal coisa, a tal bizarrice? Então nós estamos precisando realmente, porque não foi numa igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, foram inúmeras igrejas, porque faz anos que ele está fazendo esse trabalho, mas intensificou mesmo aqui nesse último ano aí. E as igrejas batendo palma. Como que pode? O que está faltando? Está faltando princípios de Deus nas igrejas. Não tem mais, a palavra de Deus não é mais o que rege. Como diz o pastor Gedide, eles não fazem mais o que é certo, eles fazem o que dá certo. A ênfase do trabalho não é almas para o Senhor, é arrecadação. Então nós precisamos realmente de uma reforma no meio evangélico, porque esse dito meio gospel se perdeu e faz tempo. Não entremos nós também nessa, como dizem a turma, nessa vibe aí, não vamos entrar nós não. Vamos permanecer aqui, firmes nos princípios da palavra do Senhor, para que nós não venhamos nos perder. Eu vendo isso esses dias, eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste. Não pelo menino em si, mas pelo que fizeram com esse menino. Será que não tinha uma pessoa de Deus para chegar ao menino? Você está errado, rapaz. Se fosse na minha frente, se eu estivesse num lugar desse, eu diria, menino, entrega o microfone, vai aprender. Volta para a escolinha bíblica. E podcast para tudo que é lado. Quer dizer, as pessoas gostam disso, gente. Então nós não podemos permitir que no nosso meio haja esse tipo de coisa. E é por isso, irmãos, que eu não chamo pessoas para vir pregar aqui. A obra, e é Deus, viu? Porque aqui só prega quem Deus fala que é para pregar. E não, Deus não fala no meu coração, chama fulano, chama ciclano, Deus não fala no meu coração isso. Fulano está lá na igreja grande, não sei o quê, faz mentoria, faz isso, faz aquilo. Gente, o que é isso? Então, o meio gospel está corrompido e nós precisamos nos firmar nos princípios da palavra do Senhor para que a gente não desande junto. Porque a coisa está feia. A coisa está feia. Mas Josias, que fez tudo isso, começou tão bem, estava desempenhando o seu papel fielmente ao Senhor, ele resolveu ir à guerra. Será que Josias se cansou da paz? Resolveu ir à guerra. Esse é o grande erro, irmãos. Esse é o grande erro que Josias cometeu e lhe custou muito caro. Quem sabe o que Deus tinha para a vida dele era muito mais. Mas talvez ele se cansou da paz. A gente nunca deve sair daquilo que Deus nos concedeu, daquilo que Deus nos orientou. Irmãos, e eu faço questão, eu tenho uma pastinha que eu tenho tudo anotado. O que Deus pede de mim, o que Deus me orienta, eu tenho tudo anotado para que eu não erre, para que eu não me perca, e eu seguidamente estou vendo de novo o que é para ser feito, como é para ser feito, quando é para ser feito. Mas nós temos aqui a palavra do Senhor que nos orienta. Então, nós não devemos desejar aquilo que Deus não preparou para nós. Só porque alguém está fazendo, não deixa para eles. Nós vamos fazer o que Deus pediu para nós fazer. E se Deus está pedindo outra coisa para eles, que Deus abençoe. Mas nós não devemos desejar aquilo que não foi Deus que nos chamou. Deus não chamou ele à guerra, pelo contrário. Então, no versículo 20, diz assim, 35, 20.
Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, não era contra ele. Junto ao Eufrates, Josias saiu ao encontro a ele. E aí Neco diz assim, ó. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse: cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. O Josias resolveu ir à guerra, mas ele foi alertado. O rei do Egito alertou ele, essa guerra não é contigo não é contra ti. Só que tem uma, Deus me mandou eu ir a essa guerra, e cuidado para que se você vir contra mim, você não esteja lutando contra Deus. E aí Deus pode te destruir. O que Josias fez? Se disfarçou e continuou obstinado à guerra. Deus não chamou Josias para guerrear. Ele chamou Josias para restaurar a adoração no templo. Ele deveria ter ficado fielmente naquilo que Deus chamou ele. Ele restaurou toda a terra de Israel. Para quê? Para a guerra. Quando se viesse contra ele, Deus por certo os livraria. Mas ele estava em paz, ele foi chamado para restaurar Israel, restaurar a adoração de Israel. E ele conseguiu. E diz aqui, depois que ele restaurou o templo e consolidou a adoração, ele resolveu enfrentar Neco, ir para a guerra. Então, muitas vezes, irmãos, nós somos penalizados por nos intrometer onde não fomos chamados. Por querer fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. O propósito de Deus, quem sabe, era muito maior para Josias, porque ele tinha recém-restaurado o templo, recém-restaurado a adoração no templo. Ele vai querer ir para a guerra? Ele quis ajudar aquele que não lhe pediu ajuda. O Carquemes não pediu ajuda para ele quis ir lá defender Carquemes. Para quê? Quando nós entendermos o nosso chamado, nós devemos permanecer fiel naquilo que Deus nos chamou e não nos intrometer naquilo que não fomos chamados. Josias foi avisado que Deus falou para que ele não se metesse na guerra contra Neco. E o Neco, versículo 21, então lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destruas. Não é porque a voz de Deus veio de Neco, rei do Egito, que não era Deus falando. Muitas vezes nós limitamos Deus. Eu só ouço se Deus falar assim, através de fulano, de ciclano e de ciclano. Desse eu não ouço. Cuidado. Deus pode usar um Neco, rei do Egito, para falar conosco. Porque Deus fala com quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser, quando Ele quiser. Então nós precisamos ter cuidado para que nós não venhamos a ouvir Deus só quando quisermos. Deus fala como quer, quando quer, através de quem Ele quer. Então o rei não quis ouvir Neco, né? Porque a voz de Deus veio através do rei do Egito. Nós não podemos desprezar nunca a voz de Deus. Quando alguém falar contigo em nome de Deus, pense bem antes de desprezar.
Porque Deus pode estar falando contigo sim, através daquele que você não gostaria, que você considera seu inimigo. Cuidado, Deus pode estar falando sim com você. A voz de Deus, ela precisa ser reconhecida em qualquer circunstância. Josias decidiu não dar ouvidos ao que Neco falou e prosseguiu. Josias, ele estava acostumado a ouvir Deus, sabe como? Através do profeta. O profeta vinha e dizia para ele, assim diz o Senhor, isso. E o Josias ouvia e fazia, vai lá e consulte Deus, através do profetisa lá, do profeta, para saber o que Deus quer de nós, e ele cumpria. Como aqui veio de Neco, ele não quis dar ouvido, porque ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus através da boca do profeta, o que Deus tinha para ele. Só que dessa vez veio da boca de um ímpio, do rei do Egito. Aí a pergunta, Josias conhecia mesmo a voz de Deus? Porque o que Neco falou se cumpriu. Então foi Deus. Então será que Josias ouvia mesmo a voz de Deus? Ou conhecia a voz de Deus? E nós, será que nós conhecemos a voz de Deus? Você conhece a voz de Deus? Você sabe quando é Deus falando contigo? Ou se for através de um Neco, você despreza? Nós precisamos ter esse cuidado, para que nós não venhamos desprezar a voz de Deus, porque veio através de um ímpio ou daquele que nós não gostaríamos de ouvir. Deus, ele é soberano, fala o que quer, com quem quiser, quando quiser, através de quem ele quer. Nós precisamos saber, conhecer a voz de Deus. Josias, ele morreu atingido por uma flecha. Do 23 em diante diz assim, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos, tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritos nas coleções de lamentações. A única desobediência de Josias o levou à morte. A gente não vê outro relato de desobediência de Josias no seu reinado. A única desobediência levou à morte. E muitas vezes, isso acontece conosco, né? Às vezes a gente está vivendo uma situação e a gente comete, aconteceu isso comigo. Eu, lá atrás, anos atrás, antes de estar no ministério, eu ajudava o pastor Gedide, depois ajudei o pastor Carlos, e eu percebia que eu às vezes cometia um errinho, e eu levava uma cacetada que pela madrugada, eu falei, não é possível, gente, eu só fiz isso aqui, olha o que aconteceu comigo. Mas eu esquecia do que o Senhor disse lá em Lucas 12, que diz assim, aquele a quem muito é dado, muito lhe é exigido. E eu ficava me comparando com outros. Nós não podemos nos comparar com outros, não. O que Deus tem para você é para você, o que Deus tem para mim é para mim. Se o outro faz, deixa que faça, você não é para você fazer. Se os outros estão fazendo coisas que está dando certo, deixa que faça, não faça você. Se você cometeu um pequeno erro e levou uma cacetada, agradeça a Deus, isso é amor. O que muito lhe é dado, muito se exigirá também.
E aquele que muito se confia, muito lhe pedirão. Então é importante nós saber que nós não podemos nunca nos comparar a ninguém. O que Deus tem para você, é para você. O Josias, ele cometeu um errinho, né? Não ouviu, e ele ainda tinha desculpa, ô Senhor, mas veio da boca do Neco, esse ímpio, incircunciso. Ele teria essa desculpa, mas não adiantou, a flecha o acertou. O propósito de Deus, por certo, não era que Josias morresse naquele momento em que estava restaurando a adoração em Israel. Porque a gente vê na sequência, uma sequência de 4 reis que vieram e fizeram o que era mal. Um ficou 3 meses, e outro ficou 2 anos, 3 anos, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, conduzindo o povo novamente à idolatria. Então, por certo, o propósito de Deus era que Josias ficasse no reino por um longo tempo, adorando, levando o povo a adorar a Deus. Mas ele resolveu não ouvir a voz de Deus. Gente, é muito sério. Alguém que foi chamado para restaurar a adoração do povo de Deus, restaurar o templo do Senhor, e comete um deslize. Assim como Moisés, o toque na rocha impediu dele entrar na terra prometida. Se a gente olhar assim, mas Senhor, mas um toque na rocha, mas Senhor, era um ímpio que estava falando, ele não viu. A flecha acertou e matou o Josias. O Moisés viu a terra, mas não pôde entrar. Irmãos, a obra de Deus não tolera loucuras. A obra de Deus não tolera loucuras. A obra de Deus não tolera loucos. É loucura não ouvir a voz de Deus, ainda que seja da boca de um ímpio. É loucura. E a obra de Deus não tolera loucuras. O Josias, ele poderia ter aqui aprimorado a adoração, levado o povo a um tempo de prosperidade, a um tempo de adoração. Mas ele resolveu sair escondido para a guerra, sendo que Deus havia chamado ele para a paz e para a adoração. Nunca saia do propósito que Deus tem para a tua vida. Aconteça o que acontecer, seja fiel, cumpra, obedeça a Deus. Cumpra o teu propósito, não saia do propósito que Deus tem para a tua vida, porque é loucura sair daquilo que Deus preparou para você, assim como Josias, é loucura. Josias terminou mal o que havia começado bem. Enquanto Josias ouviu a voz de Deus, ele obteve bom êxito. Bastou Josias desobedecer uma única vez para encerrar o propósito de Deus através da sua vida. Irmãos, quantas vezes nós agimos como Josias? Cometemos loucuras, erramos e fazemos aquilo que Deus não gostaria que fizéssemos. E muitas vezes nós encerramos o propósito que Deus tinha para nós, porque nós o desobedecemos. Mas às vezes é uma desobediênciazinha. Será que a gente pode dizer isso? Uma desobediênciazinha? Pôs fim no propósito que Deus tinha para a vida de Josias. Quem sabe muitos anos ainda Josias iria reinar sobre Israel e conduzir a adoração daquele povo. Mas Josias resolveu desobedecer. Se Deus falou não faça, não faça. Se Deus falou não vá, não vá. Se Deus falou faça, faça. Se Deus falou vá, vá. É assim que deve ser a nossa conduta diante de Deus, para que nós possamos
ter bom êxito na sua obra e cumprir aquilo que Ele quer de cada um de nós. Ele quer que você evangelize, vai evangelizar. Ele quer que você pregue, vá pregar. Só não desobedeça a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela pode vir de onde você não imagina. Nem sempre ela virá como você gostaria. Muitas vezes, a voz de Deus vem de onde menos esperamos. E para a gente terminar bem, aquilo que começamos bem, nós precisamos ter no nosso coração o desejo de sempre obedecer. Nunca tenha no seu coração nada que possa te levar à desobediência à palavra de Deus. A melhor coisa que podemos fazer é obedecer. E a palavra de Deus nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça a voz de Deus. E assim o Senhor cumprirá tudo aquilo que tem para a tua vida.